Irmãos, eu havia planejado na minha agenda de pregações neste ano em dar algumas paradas na análise de Atos para realizar algumas pregações temáticas em algumas datas importantes do nosso calendário. E uma dessas pausas em Atos que eu tinha programado era justamente no domingo de Páscoa. Eu iria parar Atos para pregar algo temático em relação àquilo que nós comemoramos como cristão no próximo domingo. E o que nós comemoramos na Páscoa cristã? Obviamente, a chegada do coelhinho da Páscoa. Claro que não, irmãos? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus. E justamente em uma semana antes da Páscoa, nós entramos em um texto de Atos 2, onde Pedro aborda justamente qual questão? A ressurreição de Jesus. Pedro faz uma defesa acerca da ressurreição. Então, ao invés de parar Atos para fazer uma pregação temática sobre o assunto, o texto já está nos dando o assunto aqui para trabalharmos. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre a ressurreição, neste domingo e também no domingo próximo. Você deve ter visto aí que é a parte 1 da exposição dos versos 24 a 36. E aí, na semana passada, nós vimos apenas 2 versículos do livro de Atos, os versos 22 e 23 de Atos 2, em um momento onde Pedro ele aponta os responsáveis acerca da morte de Jesus. Segundo o apóstolo Pedro, os responsáveis diretos pela morte de Cristo foram os israelitas, que levaram Jesus até o julgamento diante de Pilatos. Você tem a participação dos romanos, que são chamados no texto como homens maus. E, para a surpresa de alguns, nós temos o próprio Deus como responsável, de acordo com Pedro. Deus é aquele que soberanamente enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus planejou isso. Então Pedro lhe diz, olha, Jesus sim foi morto por homens maus, que se inclui vocês, israelitas e os romanos. Mas não pensem que isso foi obra do acaso, que esta foi a derrota de Jesus. Não, Deus sempre planejou isso. Essa era a missão do Messias. Jesus vem para morrer de acordo com aquilo que Deus predeterminou desde a eternidade passada. Agora, nos versos de 24 a 36, Pedro lhe entrega aos seus ouvintes uma nova revelação, uma revelação surpreendente para eles. Este Jesus que eles desprezavam, o simples Nazareno, este homem da qual eles exigiram a crucificação, eles clamaram diante das autoridades romanas, crucifica-o. Agora Pedro diz, este homem que vocês desprezavam está vivo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí, depois de realizar essa afirmação, o apóstolo vai demonstrar com vários argumentos sólidos que algo tão extraordinário como alguém voltar do mundo dos mortos não apenas é possível, mas era necessário no caso de Jesus. A ressurreição de Jesus também precisava acontecer, assim como a sua morte. E ao fazer aqui a análise desse texto, que vai ser dividido em 2 semanas, nós vamos tratar justamente do tema central desta festa tradicional na nossa cultura, a Páscoa cristã. Uma lembrança e uma celebração do dia em que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós veremos aqui o apóstolo Pedro revelando essa grande e nova informação, essa grande e nova verdade aos israelitas. E aí, depois disso, ele vai apontar 5 evidências, 5 motivos, 5 argumentos pelos quais a ressurreição de Jesus não apenas é possível, mas necessária. Então, primeiramente, o apóstolo Pedro, a partir do verso 24, ele entrega aos israelitas uma grande revelação. Essa revelação diz, Jesus está vivo. No verso 23, que nós analisamos na semana passada, o apóstolo Pedro havia dito que Jesus o Nazareno foi morto. Ele foi morto por meio da ação do próprio povo israelita em conjunto com os romanos, da qual ele chama no texto como homens maus. E essa é a parte sombria da história, a parte da rejeição, a parte do plano para matar Jesus. Mas graças a Deus que a história de Cristo não terminou ali. Não terminou neste ponto. A história não termina no fato da morte. Existe outro
outra parte dessa história. Existe um outro lado de tudo isso, que é o que Pedro vai começar a explicar a partir de agora. No verso 24, Pedro ele lança uma verdadeira bomba no colo dos israelitas. Ele diz ali no texto: porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte. Deus trouxe Jesus à vida, é o que ele diz. Por quê? Porque não era possível que fosse retido por ela. Pedro declara aqui aquela que é uma das doutrinas centrais da fé cristã, se não há doutrina central. É exatamente isso que nós comemoramos no próximo domingo. É isso que nós comemoramos na Páscoa. A ressurreição de Jesus é algo tão importante para nós, cristãos, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ele diz, olha, a pregação apostólica é vã. E é vã a fé que vocês têm na pregação apostólica. Ele diz, olha, é inútil. Se Cristo não ressuscitou, o que nós apóstolos estamos falando, aqui Paulo falando, né? Não eu. Paulo dizendo, olha, o que nós pregamos é inútil. Não serve para nada. E se vocês têm fé nisso, também não serve para nada. Mas nós sabemos que a pregação apostólica não é vã. Ela não é sem valor. Ela não é sem utilidade. Da mesma forma que a fé cristã não é vã. Todas as evidências apontam para o fato de que Jesus ressuscitou. Deus realmente trouxe Jesus da morte. E aí o texto ele diz ali, Pedro ele usa a palavra livrando-o. Deus ressuscitou Jesus livrando da agonia da morte. É o que ele diz. E isso aqui, irmãos, é algo muito curioso. É muito interessante o fato dele usar esse termo agonia no nosso idioma em português. Porque no grego, irmãos, na língua original, essa palavra é um tanto quanto curiosa. No original, ela significa dores. Em uma referência a uma mulher em trabalho de parto. São as dores de um parto. As dores de uma mulher que está para dar à luz ao seu filho. Isso é curioso, porque parece aqui que a ideia do apóstolo, a ideia de Pedro, é entregar com isso uma metáfora. Uma metáfora na qual a morte ela é retratada como se ela estivesse em trabalho de parto tentando segurar o seu filho no útero. É como se ela estivesse tentando segurar o seu filho, mas incapaz de fazer isso. Pedro aqui estaria dizendo que a morte ela tentou segurar Jesus como uma mãe tentando segurar o seu filho no útero antes de nascer. Parece que a morte é retratada como uma mulher dando à luz, mas ali ela se esforçando não para trazer o filho à vida, mas segurando no útero. Uma mãe consegue fazer isso? É claro que não. É impossível fazer isso. E parece que essa é a ideia que Pedro quer dar. Parece que Pedro quer dizer que a morte ela tentou segurar Jesus, mas ela era incapaz disso. Por mais que ela se esforçasse, jamais seria possível. Por isso que ele diz ali, não era possível que fosse retido por ela. Por mais que a morte se esforçasse, por mais que ela quisesse reter Jesus, não era possível que Jesus fosse retido por ela. E é curioso pensar na morte assim, né? De uma maneira personificada. Muitas vezes a gente vê, né, a morte sendo retratada como aquela imagem, né, de um esqueleto segurando uma foice. A gente gosta de pensar na morte dessa maneira, como se fosse uma pessoa. E parece que esse é o caso aqui do texto. Parece que Pedro quer trazer uma ideia da morte como que estendendo seus braços sobre toda a humanidade. A morte abraçou a todos. A morte, nesse sentido, ela tem controle absoluto sobre toda a humanidade. Isso é uma verdade incontestável. Alguém consegue escapar da morte? Ninguém. A morte entrou neste mundo, de acordo com a Bíblia, por causa do pecado. E aí, como todos pecaram, o homem nasce pecador, todo ser humano está sob o poder dela. Todo ser humano vai morrer um dia.
Mas parece que aqui, neste caso específico de Jesus, a morte encontrou um homem do qual ela não tinha poder. E é por isso que Pedro diz, a morte tentou até segurar Cristo. Ela tentou ali contê-lo em seu poder, porque ela tem poder sobre todo homem. Mas não havia como ela reter um homem que era diferente. A morte encontrou um adversário à altura. Ela esteve com ele apenas o tempo que foi determinado por Deus. E essa nova revelação do apóstolo, a informação de que o Nazareno, desprezado, que eles haviam crucificado, está vivo, essa revelação de que nem mesmo a morte pôde contê-lo, nem mesmo o grande inimigo da humanidade pôde reter ele, isso certamente trouxe assombro aos ouvidos das pessoas naquele dia. Isso aqui não soa como uma coisa qualquer, uma informação qualquer, soa como algo impactante. Sabe esse Nazareno que vocês crucificaram? Pois bem, ele vive. E sabe por que ele vive? Porque nem mesmo a morte pôde segurá-lo. Esta informação abalou as estruturas da história. Tudo mudou depois disso, irmãos. O mundo passou a contar os anos antes e depois de Cristo. Agora nós contamos o tempo antes e depois do homem que venceu o nosso maior inimigo. Antes e depois do homem que venceu a morte. Jesus foi entregue pelos israelitas aos romanos. Jesus foi julgado, foi condenado, foi morto. E tudo isso ocorre na esfera do tribunal humano. Essa é a má notícia que Pedro falou. Vocês mataram Jesus. Mas agora tudo mudou. A boa notícia trazida pelo apóstolo é que no tribunal divino, Jesus foi inocentado. Ele diz, vocês condenaram Jesus, mas Deus o inocentou. O juiz celestial anulou a sentença que vocês proferiram contra ele. É isso que Pedro está dizendo. Jesus foi trazido dos mortos por Deus. Deus o levantou da sua sepultura. Por isso que o apóstolo Paulo, seguindo no texto de 1 Coríntios 15, nos versos 17 a 20, ele diz, olha, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ele segue, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, diz o apóstolo, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Olha, se vocês estão buscando Cristo para ter uma vida boa aqui nessa terra, é o que Paulo está dizendo. Se você está buscando Cristo para ser próspero, para ser curado de uma doença, para receber bênçãos terrenas, deixa eu dizer uma coisa, você é o mais infeliz de todas as pessoas deste mundo. Por quê? Ele diz, porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. A nossa esperança não é para essa vida. A nossa esperança é na ressurreição. A nossa esperança é aquilo que nos espera depois. Então a realidade da ressurreição, algo que foi confirmada pelos apóstolos, algo que foi afirmado por Pedro, algo que foi dito por todos os demais escritores do Novo Testamento, Paulo também fala claramente, Cristo ressuscitou dos mortos. Paulo esteve com Cristo ressurreto. E esta, que é uma verdade incrível, talvez a verdade mais incrível da história humana, ela tem sido obstáculo para muitas pessoas. Como que hoje eu posso crer em algo que é tão difícil de explicar? Uma coisa é Pedro falar se ele realmente viu. É Paulo falar se ele viu Cristo ressurreto. Mas como eu, que não posso confirmar essa história, vou crer? E esse é um questionamento válido. É válido, muitas vezes até sincero da parte das pessoas.
Como que eu posso crer em algo que nós sabemos, irmãos, racionalmente não é possível de acontecer? Se tem algo que todo mundo concorda, é que quando uma pessoa morre, ela permanece morta. Ou é diferente? Isso foi uma história que esteve na cabeça dos filósofos ao longo da história, se debatendo sobre o assunto. E muitos dos filósofos, eles argumentam que as probabilidades contrárias à ressurreição vão sempre superar as probabilidades favoráveis a ela. Porque eles dizem de forma honesta até, olha, as estatísticas são esmagadoras, pessoas não voltam da morte. Só que existe uma outra estatística sobre Jesus que as pessoas esquecem. As pessoas não levam em consideração nos seus debates. O que realmente vai contra todas as probabilidades nem é tanto o fato improvável de um homem ressuscitar dos mortos, porque isso você até encontra alguns relatos por aí. Você tem no próprio texto bíblico a história de algumas pessoas que voltaram dos mortos. Você encontra aí documentado alguns casos que são inexplicáveis para a medicina, de pessoas que foram declaradas mortas e voltaram à vida. Existem alguns casos por aí. Mas sabe uma coisa que não existe nenhum caso? Uma estatística que é muito mais surpreendente envolvendo Jesus do que até mesmo a ressurreição. Essa estatística tem a ver com a possibilidade de uma pessoa, um ser humano, permanecer sem pecado. Essa sim é a estatística surpreendente. Porque nunca ninguém viveu sem pecado. Não há nenhum fato documentado sobre isso. Já parou para pensar? Isso sim é o diferencial de Jesus. E talvez seja esse o pensamento do apóstolo Pedro aqui, quando ele diz que a morte era incapaz de segurá-lo. Afinal de contas, como a morte poderia segurar alguém que jamais pecou? A morte não é o salário do pecado? A morte não é a recompensa para quem pecou? A morte não é a justa retribuição para homens pecadores? Pois então, se Cristo nunca pecou, como que a morte poderia ter poder sobre ele? Agora, por que a ressurreição não é um obstáculo para a nossa fé em Jesus? Porque nós cremos em um Deus que é criador. Nós cremos em um Deus que tem poder de dar vida, que pode criar coisas a partir do nada. Qual seria a dificuldade de crer naquilo que o apóstolo falou? Que Deus ressuscitou o seu filho. Qual a dificuldade para Deus fazer isso? Se eu creio no Deus da Bíblia, não há problema algum. Eu sei que o Deus que eu creio tem poder para isso e muito mais. O curioso é que muitos daqueles que são céticos em relação à ressurreição, muitos daqueles que dizem que não creem em Jesus porque é difícil demais para acreditar, que dizem que não creem no relato bíblico porque carece de evidência, são aqueles que se consideram racionais em tudo que fazem, que buscam a explicação para todas as coisas, que desconsideram tudo aquilo que a razão não explica. Essas pessoas, irmãos, são os mesmos que creem que tudo que existe passou a existir do nada. É ou não é verdade? Pensem comigo, irmãos. Algumas pessoas tentam convencer o mundo de que houve um tempo em que nada existia. Era o nada absoluto. Um vazio completo. Aí então, de repente, houve uma explosão e do nada absoluto surgiu não só algumas coisas, mas todo o universo em toda a sua complexidade. Ah, não, mas eu sou racional. Eu só creio naquilo que a razão explica. Me explique isso, por favor. Como que do nada pode vir a existir tudo? O simples fato de ter algo, ao invés do nada,
O fato de nós existirmos, o fato evidente da complexidade do nosso planeta, da imensidão do universo, tudo isso clama por um ser transcendente, que tem poder de dar a vida em suas mãos. Clama. É isso que o salmista diz lá no Salmo 19, verso 1 e 2, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles tornam Deus conhecido. Ao olhar para a natureza criada, ela está dizendo continuamente: Deus existe. Existe um Criador. Não pode vir alguma coisa existir do nada. Isso não existe. E aí então Jesus vem ao mundo. E aí ele revela de maneira exata, de maneira precisa, quem é esse que cria todas as coisas. Quem é esse do qual a criação fica proclamando dia após dia. Lá em Hebreus 1:3, o texto diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Expressão exata. Não é um reflexo. Não é uma foto bidimensional. Não é uma caricatura. Não é um desenho. Jesus é a expressão precisa, exata. Ele é o próprio e perfeito Deus em carne e osso. É por isso que nós não temos nenhum problema em crer na ressurreição. Seria difícil para nós, irmãos, entender e explicar se ela não tivesse ocorrido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, aí então, irmãos, nós teríamos todos os motivos do mundo para duvidar, para questionar, para rejeitar a fé cristã. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que ele ressuscitaria. Mas Jesus ressuscitou. E esta é a nova e grande revelação que o apóstolo Pedro entrega aos seus ouvintes ali. O Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Porque nem mesmo a morte pode detê-lo. E aí daqui para frente, irmãos, até o verso 36, Pedro ele vai demonstrar os motivos pelos quais a ressurreição de Jesus não apenas foi possível, mas ela era necessária. Impossível seria Jesus não ter ressuscitado. Então, o primeiro argumento que o apóstolo Pedro vai usar aqui, o primeiro dos 5 no total, nós veremos em 2 partes, serão 2 hoje e 3 na próxima semana. O primeiro que ele vai dizer é que a ressurreição do Messias, ela aconteceu, era necessária porque ela foi profetizada por Davi. Pedro ele realiza aqui a sua segunda citação das Escrituras na sua pregação. Ele cita aqui o Salmo 16, versos 8 a 11. Ele usa esse texto para apoiar o seu argumento de que Deus o levantou da sepultura, Deus ressuscitou Jesus para se cumprir aquilo que foi dito por meio do profeta, por meio do que foi dito no passado, por meio daquilo que estava no livro dos Salmos. Ao ressuscitar Jesus, Deus apenas cumpre com aquilo que ele havia prometido. Ele cumpre aquilo que ele mesmo determinou, que ele mesmo anunciou por meio do salmista, por meio de Davi. Ele diz ali a partir do verso 25, acompanhem comigo ali o texto. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma análise verso a verso desse texto na perspectiva do salmista, na perspectiva de Davi. No verso 25, ele vai dizer ali: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi aqui, no seu salmo, ele se coloca como alguém que deposita toda a sua confiança no Senhor. Ele fala aqui no texto como um filho
que sabe que ele pode contar com a proteção do seu pai. Deus está sempre ao seu lado, à sua direita. Ele está perto. Ele está sempre pronto a socorrer e a ajudar. E ele continua no verso 26, por isso, por causa desse cuidado amoroso do meu pai, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Ou seja, por conta dessa íntima comunhão que eu tenho com ele, desta confiança que o salmista tem da presença do Senhor na sua vida, o seu coração não tem motivo para temer. Pelo contrário, ele diz, o coração do salmista é só alegria. Uma alegria que transborda do coração e sai para fora em louvor, em adoração ao seu Deus. Ele confia com o coração e confessa com a boca. E aí ele segue ainda no verso 26, além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. E aí se a gente vai para a versão hebraica do texto, é dito, o meu corpo também descansará seguro. Davi confiava que Deus o guardaria fisicamente, em segurança, mesmo diante da morte. A esperança do salmista não se limitava a essa vida. Essa é a consequência para o verso 27, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. E aqui, queridos, apesar de Davi se referir a si mesmo na primeira parte do versículo, onde ele faz a demonstração de que confia que a morte não é o fim, a morte não é o fim da sua comunhão com o Senhor, ele acreditava na ressurreição, Davi cria nisso. A segunda parte do versículo muda. Nós não temos mais Davi falando dele, mas sim falando de outra pessoa. Nós temos aqui a profecia sobre o Messias. O apóstolo Paulo, no seu discurso em Antioquia, que nós vamos ver lá para frente em Atos 13, ele usa esse mesmo Salmo 16 e ele explica isso. Ele diz lá em Atos 13, versos 36 e 37, porque tendo Davi no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu. Foi sepultado ao lado dos seus pais e viu corrupção. Seu corpo deteriorou, decompôs, né? Entrou em estado de putrefação. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, esse não viu corrupção, é o que ele diz. E é o mesmo argumento de Pedro, onde ele vai explicar essa profecia nos versos 29 a 33, dizendo, inclusive, que ele era uma testemunha disso. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi Jesus. Jesus não experimentou corrupção. O seu corpo não apodreceu na sepultura, porque ele ressuscitou e vivo está. E aí ele encerra no verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Aqui Davi, ele reconhece que Deus foi quem se revelou a ele. Foi o Senhor quem o fez conhecer os caminhos da vida. Não havia méritos pessoais. Ele não dizia assim, olha como eu sou especial, porque eu sigo Deus, eu que fui buscar Deus. Não, ele diz, Deus revelou a mim. Deus fez eu conhecer os seus caminhos. E aí então, a alegria do salmista de Davi consistia em andar neste caminho sempre. Porque Deus se revelou a ele. O caminho de Deus é o caminho da segurança. É o caminho do cuidado daquele que é o Criador de tudo e de todos. O apóstolo João também vai falar algo semelhante a isso lá na primeira epístola. No capítulo 1, versos 3 a 4, ele diz assim, anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Ele diz, olha, a mensagem que a gente fala do Cristo morto, crucificado e ressurreto, essa mensagem nós vimos com os nossos olhos, nós estávamos lá, nós somos testemunhas disso. Para que tenham comunhão conosco, para que vocês creiam. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Olha, nós estamos anunciando isso aqui, nós estamos dando nossa vida por essa mensagem para que você creia e desfrute da mesma esperança que nós temos. Que a nossa alegria não se resume a esse tempo,
A nossa alegria é eterna. E nós queremos que todos cheguem a esse conhecimento e desfrutem disso conosco. Então, o apóstolo Pedro aqui, no seu sermão de Atos 2, ele afirma que a ressurreição de Jesus não é só um fato, mas é uma necessidade. Era necessário porque foi profetizado. Deus havia dito de antemão que isso aconteceria. E esta é a fonte da confiança cristã diante das incertezas do futuro. Esta era a fonte da confiança de Davi, a certeza do controle soberano de Deus, a certeza do seu cuidado, a certeza da sua presença ao seu lado até o fim. Irmãos, destas verdades, saber disso, saber quem é Deus, saber o seu poder, saber que Ele está ao nosso lado, que nós temos uma promessa eterna, pegar essas verdades, nós podemos pegar elas e construir uma fortaleza inabalável ao nosso redor. É isso que nós devemos fazer. É construir em torno de nós uma muralha fortificada com essas verdades. Deus é o Todo-Poderoso, soberano, e eu sou o seu filho. Ele está ao meu lado. O que mais eu posso temer? A partir do momento que eu entendo, que eu conheço o Deus da Bíblia, que eu sei que Ele dirige todos os eventos deste mundo, que eu descubro que Ele é Senhor soberano, alguém que jamais pode ser frustrado ou abalado, que Ele é o Todo-Poderoso, que não tem nada difícil demais para Ele. É aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando eu conheço o Deus da Bíblia, quando eu passo a me relacionar com Ele por meio de Cristo, por meio de um relacionamento de discipulado pessoal com Ele, com a sua palavra, neste momento eu posso e devo afirmar como salmista: o Senhor está à minha direita. O Senhor está próximo. O Senhor está comigo. O Deus Criador de tudo e de todos jamais me deixará ser abalado. Por quê? Porque nada pode me arrancar das suas mãos maravilhosas. E é por isso que o meu coração, quando me coloco diante dele, quando eu estou aqui na igreja, no culto, ele se alegra e a minha língua louva. Minha língua exalta o Deus que me criou e me salvou. É porque eu creio em todas as promessas e eu confio que Ele é poderoso o suficiente para cumprir todas elas, que não há nada que possa me abalar. Não há nada que possa retirar essa alegria. É claro que vai haver momentos de tristezas, momentos de sofrimento, porque a nossa vida neste mundo é a vida no mundo caído, com dificuldade para o trabalho, com problemas de saúde. Tudo isso nós enfrentamos. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser mesmo assim alegres. Por quê? Porque os nossos olhos não se prendem a isso. Porque nós lembramos daquela que foi a última promessa de Jesus aos seus discípulos nos evangelhos, quando ele diz lá em Mateus 28:20, e lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele disse, olha, eu sempre estarei ao seu lado. Não é só por um momento, não é só em alguns instantes. Ele diz, é sempre, até o fim dos tempos. Diante disso, o que mais eu poderia temer? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mesmo que o meu corpo padeça em doença, em fraqueza, em velhice, mesmo que as coisas saiam do meu controle, mesmo que tudo aquilo que eu planejei para a minha vida dê errado, mesmo assim, eu não preciso temer. Porque eu sei que o meu Deus não deixará minha alma na morte. Eu me alegro na verdade bíblica.
Eu me alegro em saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que estão seguros nas suas mãos. O próprio Senhor Jesus disse, lá em João 10, versos 27 a 29, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las das minhas mãos, pois o meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las das mãos do meu Pai. Ele conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas são aquelas que ouvem a sua voz. São aquelas que buscam a sua palavra, que buscam ouvir de Cristo e viver de acordo com Ele. É dizer, esses que me seguem, são aqueles que me amam, os que me obedecem, eu dou para eles a vida eterna. Nunca morrerão. E nunca jamais se perderão, porque ninguém pode tirá-los das minhas mãos. Então Pedro aqui, ele explica aos seus ouvintes, nesse primeiro sermão apostólico da era da igreja, que a ressurreição de Jesus não era apenas verdadeira, mas necessária. Era uma necessidade. A ressurreição precisava acontecer porque, em primeiro lugar, ela foi profetizada. Davi falou sobre isso. Em segundo lugar, o apóstolo argumenta que a ressurreição também é necessária porque o Messias precisa reinar. Versos 29 a 31. Diz ali: irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então perceba aqui o argumento do apóstolo. Primeiro ele fala aqui sobre o patriarca Davi. Curioso isso, né? Normalmente você não encontra essa designação para Davi. Normalmente ele não é colocado entre os patriarcas. Quem são os patriarcas seguidamente citados? Abraão, Isaac e Jacó. É difícil você ouvir Davi sendo referenciado como patriarca. Então aqui já tem algum tipo de mensagem para nós. Ele queria falar alguma coisa aos seus ouvintes naquele dia. O que Pedro está fazendo aqui é recorrendo mais uma vez aos apelos familiares. Ele está aqui recorrendo aos laços nacionalistas do povo de Israel. Ele chama a atenção do povo da aliança. Ele já havia começado falando sobre os israelitas, varões israelitas, irmãos israelitas. Ele está chamando a atenção da nação que recebeu as promessas de Deus. E aí então ele diz que Davi no Salmo 16 não estava se referindo apenas a ele mesmo. Ele está lembrando as promessas que Deus fez a este povo, ao povo dos patriarcas. O Salmo é uma profecia, porque Davi era profeta, Pedro diz. E acima de tudo, porque Davi morreu e foi sepultado. O seu corpo está lá na sepultura, onde naquele momento da história eles sabiam onde ficava. Há um historiador judeu chamado Joséfo, que viveu no primeiro século. Ele nasceu no ano 37 depois de Cristo. E ele conta em um livro seu chamado Antiguidades que houve uma ocasião naquele período do primeiro século em que Herodes ele tentou roubar o túmulo de Davi. Herodes tentou saquear o túmulo porque lá no túmulo de Davi havia peças preciosas enterradas com ele. Havia um verdadeiro tesouro. E esse historiador conta que Herodes foi frustrado nesse dia e que 2 dos seus soldados foram mortos. Então isso é uma prova extra-bíblica de que o túmulo de Davi naquele momento todos sabiam onde ficava. Eles tinham conhecimento disso. Não precisamos nem da Bíblia, a gente vê no relato histórico de um homem que nem crente não era cristão nem nada do tipo. Então, queridos, ele está ressaltando essa ideia. Olha, Davi foi sepultado e o seu corpo permanece no lugar que você sabe onde é. E aí então ele segue no verso 30 a 31. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono,
Então aqui ele está recorrendo a uma aliança que Deus fez, uma promessa que Deus entregou a Davi. Olha, Deus jurou para Davi que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, Davi estava se referindo à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Então Pedro aqui está lembrando os israelitas das alianças. De uma aliança que Deus fez com o seu povo, neste caso, uma aliança que Deus fez com o próprio rei Davi, chamada aliança davídica. E você encontra essa promessa de Deus, quando Deus faz a Davi, lá no segundo livro do profeta Samuel, nos versos 12 em diante. Eu vou ler só 2 versículos aqui, o versículo 12 e 16, que diz assim, o profeta entregando uma mensagem de Deus para Davi. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Mas aqui pode ser uma promessa em relação ao seu filho Salomão. Só que depois, no verso 16, ele diz, quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. E o seu trono será estabelecido para sempre. Essa é uma promessa que Deus entrega a Davi. Que um dia o descendente de Davi se assentaria no seu trono e reinaria para sempre. Essa aliança ainda nós temos o ecoar da aliança em vários salmos. Por exemplo, Salmo 89, verso 13 e 4, que diz, Tu dissestes, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, e firmarei o seu trono de geração em geração. Depois no Salmo 132, 11, o Senhor jurou a Davi com um firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Essa sempre foi a esperança do povo judeu. Essa sempre foi a esperança do israelita. Era a esperança dessas pessoas que estão ouvindo Pedro falar. Eles tinham a expectativa do Messias que vem para sentar no trono. O Messias vem para reinar. Um dia o filho de Davi vem para assumir o seu lugar no trono para sempre. É isso que eles esperavam. E é por esse motivo que para eles, para o povo judeu, a mensagem de um Messias crucificado, a ideia de um Messias morto é escândalo. Paulo fala isso, né? O evangelho é escândalo para o judeu, loucura para o gentil. Por que era escândalo para o judeu? Porque para o judeu o Messias vem para reinar. Como que o Messias morto é capaz de sentar no trono? Não é possível. Era algo incompatível com as esperanças que eles tinham. Era algo incompatível com a aliança que Deus fez com eles, de um rei libertador que seria estabelecido no trono para sempre. Então o que Pedro faz aqui é corrigir essas falsas expectativas. Ele está demonstrando que a morte de Jesus, a morte do Messias, era necessária, assim como é necessária a sua ressurreição, porque ambas foram profetizadas. A profecia, ela aponta para um Messias que será rei. De fato é verdade. Que governará soberanamente sobre todos os povos. Se Deus prometeu, ele tem que cumprir. Como seria possível um cadáver reinar? E é isso que Pedro está dizendo. É por isso que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Como Davi havia previsto. Jesus não foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção, porque ele precisa reinar. E é importante a gente lembrar das promessas que Deus entregou ao seu povo. As alianças que ele fez ao longo do tempo. Essas alianças, elas não diziam respeito, apenas tratavam acerca da restauração de um rei sobre eles. As profecias apontam uma restauração completa. Deus restauraria o seu povo de maneira material, isso envolve um reino físico, político, mas também espiritual, que era resolver o problema do pecado, era resolver o problema da desobediência.
E aí, dentro dessas promessas, uma delas que Deus fez ainda lá com o primeiro dos patriarcas, com Abraão, em Gênesis 12, Deus diz que por meio de um descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. É aí que nós nos incluímos aqui. Porque parece que, assim como os israelitas, todos nós temos dentro de nós a esperança de um reino restaurado. Mas que todos nós, irmãos, todas as pessoas têm a esperança de que em algum momento a gente vá desfrutar de um mundo melhor. A gente tem sempre a esperança de que em algum momento vai surgir uma liderança capaz de conduzir as pessoas para o caminho da justiça e da paz. Nós sempre, são os desejos de Natal, né? De Ano Novo, mais paz, prosperidade. Nós queremos desfrutar deste mundo restaurado. E nesse processo, alguns caem no erro, né, de depositar esperança em homens, achando que esses homens que se apresentam com propostas de guiar o povo a lugares melhores vão ser as soluções. E isso não acontece porque nós temos dentro de nós. Nós temos no coração o desejo por redenção, por paz, por uma vida mais tranquila. Parece que Deus imprimiu o Éden no nosso coração. Imprimiu o paraíso. E a gente sente falta dele. A gente quer voltar para lá. A gente quer desfrutar disso. O que falta para o ser humano é correção. Assim como Pedro está trazendo para os israelitas. Nós precisamos olhar para a Bíblia e entender os planos de Deus. Porque os planos de Deus não são frustrados. Nós temos que descobrir na Bíblia que Deus sim promete redenção. Deus sim promete restauração. Deus sim promete um rei justo que virá a este mundo governar de maneira perfeita. Mas que para isso acontecer, este rei certamente não pode ser um pecador como nós. Não poderia ser Davi. Não poderia ser um descendente físico de Davi. Quem é o único homem sem pecado da história humana? Jesus. Ele virá. E ele então será o rei perfeito. Enquanto isso, nós sim desejamos, oramos para que Deus levante bons governantes sobre nós. Nós queremos sim viver um país mais justo. Queremos poder trabalhar com tranquilidade, sem ficar com medo que alguém venha e rouba tudo aquilo que construímos. Mas nós sabemos que se isso não acontecer durante a nossa vida aqui neste mundo, existe uma promessa de que um dia nós desfrutaremos disso. Nós temos que lembrar do que nós lemos em Apocalipse nesses últimos meses, especial em Apocalipse 21. O que Deus nos promete em Apocalipse 21, versos 1 a 4. João viu, teve um vislumbre disso, de algo que um dia vai acontecer. João diz, então eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles. E eles serão o seu povo. Ele enfatiza de novo. O próprio Deus estará com eles. Mas que João quer... Deixa eu enfatizar essa verdade. Deus vai viver com vocês. Deus vai estar no meio, vai habitar com vocês. Deixa eu reforçar. O próprio Deus vai estar com vocês. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O próprio Deus. E ele continua, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas passaram para sempre. É nisso que o cristão tem que olhar, no tempo da dor, da lágrima, da dificuldade. É para isso que nós temos que enxergar com os nossos olhos da fé, e aí então ser alegre. Porque eu sei
que esta vida pode terminar em dor, em lágrima e sofrimento. Mas tem algo que nos espera. Um dia Deus estará conosco, no meio de nós. Nós veremos Ele face a face. Não há nada que o cristão deve esperar mais do que este momento. Abraçar o seu Redentor. Saber que a partir deste ponto da história, serão séculos e séculos onde nós não precisaremos mais temer a morte, nem a tristeza, nem o choro, nenhum tipo de dor física. Porque todas essas coisas ficaram no passado. Irmãos, na eternidade, nós vamos passar tanto tempo lá. Séculos, 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 que nós nem vamos lembrar da dor que nós passamos aqui. Aqui, o tempo desta vida, que parece ser tão longa, né? Quando a gente é jovem, a gente se acha imortal. Não, oxe, é longa a vida pela frente, minha vida só está começando. Mas aí você chega na meia-idade, e começa a crise. Nossa, como passou depressa. Eu olho para minhas filhas e eu digo, pô, mas ontem eu tinha a idade delas, 16. Hoje já estou com mais de 40. Essa vida, ela é literalmente um piscar de olhos. Não só porque passa rápido, mas em comparação com a eternidade. E aí tem muita gente que troca isso aqui pela imensidão do infinito. Como Abraham Kuyper dizia, muitas pessoas querem brincar na caixinha de areia e não querem ir para a praia, desfrutar da imensidão dos oceanos, da imensidão da areia do mar. Essa é a comparação com aquilo que nós vivemos aqui, com aquilo que nos espera na eternidade. E o nosso olhar deve estar sempre nisso, nessas promessas de Deus que nunca falham. Como que eu sei que nunca falham? Precedente profético. Tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer na história, grande parte das profecias já se cumpriram. Exatamente como ele disse, todas as profecias sobre Cristo, a sua primeira vinda, a sua morte, a sua crucificação, o seu sofrimento, a traição, tudo foi profetizado no passado. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. Por que eu vou duvidar do resto? Se eu duvidar, é incredulidade. Senhor, aumente a minha fé, deve ser a minha oração. Me ajude a confiar. Me ajude a confiar no dia que a confiança não vem. Lembre-se da ressurreição. Lembre-se daquilo que os apóstolos falaram. Jesus ressuscitou. A ressurreição joga fora toda dúvida. A ressurreição de Jesus autentica as palavras de Deus, autentica as promessas desse livro. E aí então, quando nós colocamos o nosso olhar naquilo que nos espera, quando nós desenvolvemos essa confiança nas promessas daquele que faz tudo de acordo com a sua vontade, neste momento, nós vamos entender aquilo que Paulo diz em Romanos 8. A partir do verso 18, ele diz, considero que todo o nosso sofrimento de agora não é nada. Agora faz sentido. Considero que todo o nosso sofrimento de agora não é nada. E Paulo sofreu, irmãos. Paulo sabia o que ele estava dizendo. Paulo foi apedrejado, foi espancado, sofreu um naufrágio. Dedicou a sua vida a essa mensagem. E ele diz que tudo o que ele passou não é nada. Nada. Muitas vezes a gente reclama de qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa é muito grande para nós. E ele diz, não é nada comparado com a glória que nos será revelada mais tarde. Pois toda a criação aguarda. Ele fala assim, todo o planeta, os animais, as plantas, tudo aquilo que Deus criou, aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Existe uma promessa de redenção para tudo, para o mundo. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto,
E nós, os que cremos, também gememos, porque vivemos no mundo da dor, do sofrimento, do pecado. Embora, ele diz, tenhamos o Espírito. E aqui ele fala do Espírito Santo. Nós temos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Olha, Deus deu o seu Santo Espírito a vocês, para que vocês já possam desde já desfrutar de um pouquinho desta comunhão que vocês terão plena na eternidade. É uma antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos os nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Nós nos apropriamos disso. No momento em que cremos, nós abraçamos a ressurreição. Nós esperamos com ardente expectativa o momento em que Deus redimirá o nosso ser por completo. Onde nós nos livraremos do corpo desta morte. Onde nós seremos aquilo que nós devemos ser para todo sempre. Para muitas pessoas, irmãos, a Páscoa, ela é só uma data comercial, né? Para comprar e comer chocolate. Até enjoar. Aí você tem outros que trazem uma simbologia espiritual. Você recebe mensagens, né, de renovar a esperança. A Páscoa é tempo de dizer sim para o amor. Dizer sim para a vida. É momento de lutar por um mundo melhor. É tempo de viver a solidariedade. Quem nunca escutou essas coisas? Quem nunca recebeu as mensagenzinhas de Páscoa? Mas para nós cristãos, irmãos, para nós a Páscoa é a lembrança e a celebração do dia em que houve um dos eventos mais grandiosos da história da redenção. Nós celebramos o domingo da ressurreição. Nós nos apropriamos disso. Nós comemoramos o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. E de que a sua ressurreição é um prenúncio daquilo que nos espera. É um anúncio de que nós podemos sim nos apropriar de um lar que é eterno. E que nós devemos fazer isso crendo naquele que ressuscitou. Nós podemos fazer isso crendo naquele que é o único e suficiente Salvador da humanidade. Você pode se apropriar da ressurreição como sua no momento em que você crê naquele que ressuscitou. No momento que você deposita a sua confiança não nos seus méritos, não naquilo que você pode ser, não em qualquer outra coisa, mas naquilo que Jesus fez por nós. E aí então nós recebemos as promessas. Nós nos apropriamos delas. E aí diante disso nós percebemos que a ressurreição de Cristo não é algo a ser comemorado uma vez por ano. Nós cristãos temos que comemorar todos os dias. Todos os dias nós temos que celebrar a ressurreição. Todos os dias nós temos que louvar a Deus pela ressurreição. Não apenas uma vez por ano. Então Pedro aqui, queridos, anunciou essa boa notícia a todos os seus ouvintes. No seu primeiro sermão apostólico. Jesus, o Nazareno que eles mataram, Deus o ressuscitou. A sepultura foi incapaz de detê-lo. E isso aconteceu porque sempre foi o plano eterno de Deus. A ressurreição foi profetizada por Davi. O Messias precisa reinar conforme Deus prometeu ao seu povo. E apenas o Messias vivo é capaz disso. Na próxima semana, queridos, nós veremos mais 3 evidências de que a ressurreição de Jesus não é apenas possível, mas necessária. E eu encerro com uma perguntinha de meditação. E para você? Para você, a ressurreição de Jesus é algo crível? Você crê nisso? Ou melhor, você considera ela igualmente necessária? Pense por um instante aí no seu lugar e vamos orar para encerrar essa exposição.
Obrigado, Pai amado, bondoso Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado por tão grande salvação que nós encontramos no Teu Filho. Obrigado porque o Senhor não deixou o Seu Filho na morte, mas trouxe a vida, porque nem mesmo a morte pôde detê-lo. Obrigado, Pai, porque basta a nós hoje confiarmos naquilo que Ele fez por nós. Basta a nós hoje, para nos apropriarmos também de uma ressurreição, crermos naquele que ressuscitou, aquele que foi a primícia daqueles que dormem, aquele que foi o primeiro desta nova humanidade que o Senhor criará. Obrigado, Pai, pela redenção. Obrigado porque o Senhor não nos deixou nos nossos pecados, mas providenciou uma maneira de sermos salvos. Uma maneira de ter esperança, de não nos limitarmos a depositar toda a nossa energia neste tempo presente, um tempo que passa muito rápido, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de pecado. Mas nós podemos crer naquele que é santo, perfeito, que é justo, aquele que morreu e levou toda a condenação que pairava sobre nós. Basta para nós crermos nisso. Nos ajuda, Pai, porque sabemos que o nosso pecado nos atrapalha em todas as coisas, nosso pecado nos leva à incredulidade. Não que seja assim entre nós, Pai. O Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, nos convencendo da verdade, nos fazendo cada vez mais buscar o Senhor em nossas vidas, em um relacionamento pessoal de discipulado, para então construirmos uma fortaleza ao redor de nós, uma fortaleza que nos faz confiar o tempo todo, mesmo em dias de dor, de sofrimento, de angústia, nós podemos nos alegrar porque o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é um Deus que está ao nosso lado, sempre pronto a nos socorrer. E o nosso Deus enviou o Seu Filho para morrer por nós. A maior prova de amor da humanidade. Graças te damos, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.